Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel. Chega representando aí porque os antes entraram em colapso, pessoal. Vamos ver aqui os antes falando do Corinthians. O Corinthians que está abalando as estruturas do futebol mundial. Pessoal, estou preparando um vídeo para amanhã de toda a imprensa internacional falando do Corinthians. Tem até da Austrália. Então, pessoal, fica ligado, ativa o sininho que esse vídeo vai sair amanhã, beleza? E agora, vamos falar do Coringão que tem Copa do Brasil. Corinthians na Copa do Brasil buscando a classificação em cima do Juventude. Fiel, eu sei que a Fiel não desaponta, já chega fortalecendo com like. A meta é 1000, a gente passa rapidinho. Aqui é Corinthians, isso aqui é Corinthians. Vamos Corinthians, fortalece com like. Amanhã é jogo da vida. Aí, Duda Gonçalves com as informações. Boa noite, André Kfouri. Boa noite, bem? Marcela. Boa noite, Felipe e Gustavo. Onde estava o Felipe ontem? Passeando. Fazendo uma reportagem. Olha só. Lá em Olambra. Não. Sapateando em Olambra comigo. Em breve, mais notícias no Sport Center. Temas da velocidade? Isso. Sim. Isso. Uma ótima noite a todos, claro. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite a todos. Estava aqui vendo Vamos saber, a tabela de jogos da Copa do Brasil. Eu estava tentando me lembrar de quanto foram jogos de ida. Parece que faz uns 3 meses que jogaram a Copa do Brasil. A Marcela queria saber se amanhã era quarta, a inclusive. data FIFA Perdida. atrapalha tudo, né? Ela confunde a nossa vida. Ainda estamos em data FIFA, mas amanhã volta a Copa do Brasil. Tá certo. Vamos falar sobre, então, essa partida do Corinthians contra o Juventude. O Corinthians precisando reverter essa desvantagem, André Kfouri. E é um Corinthians que, se por acaso passa para a semifinal, não terá Memphis Depay. Não. Porque ele já está no bid, mas não há tempo de ser inscrito na Copa do Brasil. Se o Corinthians passar, ele não vai jogar. Acho que a programação não era bem essa, né? Era tê-lo o quanto antes, na maioria das ocasiões que o Corinthians pudesse. Mas, assim, é o que a gente vem falando aqui. A presença do Depay ou do Memphis, que ele não fique bravo conosco, é mais importante no Campeonato Brasileiro. Verdade. E para isso não haverá problemas, ele estará em campo logo que ele puder, tomara que seja na primeira data possível, e o Corinthians vai precisar muito dele para caminhar até o fim do campeonato e se manter na Série A. Na Copa do Brasil seria muito interessante a presença dele? Claro. Na Copa Sul-Americana, o que tudo indica, ele estará também. Na Copa do Brasil, o Corinthians vai ter que continuar se virando sem o Memphis, desde que, é claro, consiga o resultado que precisa amanhã, o que não é algo simples de fazer. Exato. Né? Matematicamente mas Exato. na prática a gente sabe não que é. não, né? Então, o Corinthians vai ter que, se quiser continuar na Copa do Brasil, ir um pouco mais adiante, vai fazer isso com o elenco que vinha utilizando até agora. A gente já vai falar bastante do Memphis, mas queria te ouvir, Zupac, uma palhinha do jogo, né, do que você imagina do Corinthians sem Depay e na Copa do Brasil, caso avance, continuará sem Depay. O fato de não ter o Memphis na Copa do Brasil, caso avance, assim, é o menor dos problemas, né? Se a gente for, assim, de maneira bem prática, hierarquizar o calendário do Corinthians de maneira muito óbvia, inclusive nas palavras da dupla Ramiliano, né, do Ramon e do Emiliano Dias, o Campeonato Brasileiro é top 1 disparado, uma Agora questão sim, de... Ramiliano. A galera tá falando isso nas redes sociais, nas que ainda estão disponíveis. É top 1, o Campeonato Brasileiro é questão de sobrevivência. Você gostou, né? Sim. E em segundo lugar, na hierarquia do Corinthians, tem que estar a Copa Sul-Americana. Porque, assim, tanto a Copa do Brasil dá mais dinheiro, beleza. As duas dão vaga para Libertadores. A Copa Sul-Americana, ela é, em teoria, mais acessível. Se a gente for olhar onde o Corinthians tem mais chance, é a Copa Sul-Americana. E é algo que o Corinthians não tem. Então, assim, apesar do lado financeiro, e a gente sabe que o Corinthians busca muito o lado financeiro, eu entendo que se tivesse tirando o Campeonato Brasileiro, o olhar para a Copa Sul-Americana deveria ser prioritário, no meu entendimento, até por uma questão de acessibilidade. E para essa competição, a princípio, o jogador holandês vai estar disponível. Para a Copa do Brasil, não. Agora, o compromisso contra o Juventude amanhã, ele é bastante complicado. O Corinthians saiu de Caxias vivo. O Corinthians iria sair de Caxias
praticamente eliminado no 2-0. O golzinho no final do Gustavo Henrique fez o Corinthians sair vivo. Então, basta, entre aspas, 1 gol de diferença para pênalti, 2 gols para passar. Mas esse tipo de resultado o Corinthians tem sofrido para fazer. E o Corinthians teve recentemente contra o próprio Juventude um jogo na Neoquímica Arena, que o Juventude terminou com 9 e o Corinthians não conseguiu vencer o jogo, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil para esse time do Corinthians. O Corinthians vem de um jogo muito bom contra o Flamengo, muito bom contra o Flamengo. Aquele nível de atuação para o jogo de quarta-feira possivelmente servirá, mas a gente não sabe se esse intervalo de data FIFA serviu para o Ramon trabalhar bem a equipe no campo para colher os frutos daquela partida, ou se esse intervalo muito grande vai fazer o Corinthians perder o embalo que aquele jogo poderia dar. Não dá para prever. Isso. Então é um confronto 50-50, eu diria, ou 52-48 para o Juventude pela vantagem que tem. Mas é pau a pau. O Juventude tem a vantagem, o Corinthians tem o mando de campo e o impacto da arquibancada, então acho que vai ser um jogo bem definido. Aquelas situações que a gente usa de maneira leve aqui, o torcedor assinaria e tal. Sim. Eu acho que o torcedor do Corinthians assinaria a certeza de que a atitude do jogo contra o Flamengo seria repetida em todas as rodadas do Brasileirão, em troca da eliminação na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Sim. A atitude, porque com aquela atitude existiu uma chance boa. Sim. O Corinthians fazer a pontuação necessária para não cair. Mais Memphis Depay. Mais Memphis Depay, exato. Mas a Sul-Americana, e ainda tem a Sul-Americana. A coisa vai né? melhorando em camadas gordas. É isso. Só que não dá para você garantir uma coisa dessa. E aí existem os outros argumentos. A Copa do Brasil é um prêmio em dinheiro que nenhum clube, por melhor que esteja, não é o caso do Corinthians, né? Pode dispensar. A Copa Sul-Americana é uma chance de você continuar avançando, eventualmente se aproximar de um troféu internacional, que eu não creio que está ao alcance do Corinthians, mas muita gente acredita. Só que o Campeonato Brasileiro é uma outra conversa, como disse o Gustavo, é uma questão de sobrevivência. E o mando de campo a depender de como está o campo, ou como estará o campo, né? Porque houve um jogo da NFL na sexta-feira que impôs ao gramado da arena algo que ele nunca tinha sentido. E houve toda aquela polêmica de reclamação. O LeBron James foi às redes sociais, que lá nos Estados Unidos está liberado, aqui não, para reclamar do campo. Houve muito exagero. Os jogadores que participaram, pelo menos da primeira metade do jogo, erraram na escolha das chuteiras. Depois passaram a ficar em campo, né, em pé, sem escorregar tanto. Mas houve um show no intervalo, no gramado. Sim. Então, tomara que o Corinthians e a empresa que cuida do gramado ali consigam ainda, né? Tem 24 horas ainda, melhorar a situação do gramado para o jogo de amanhã. A gente fala de Sul-Americana, você está falando, é mais acessível, mas tem Fortaleza pela frente, né? E é muito difícil. E o Corinthians também Cruzeiro já sentiu o sabor do Fortaleza na Sul-Americana na temporada passada. Olha, Fãs de Esportes, sabe aquele início de namoro, quando um está muito apaixonado e o outro, você não tem tanta certeza? Torcedor do Corinthians estava mais ou menos assim, tipo, completamente apaixonado pelo Memphis Depay, chegava nas redes sociais e não via muita demonstração de amor, mas isso ficou para trás, porque ele acabou de postar lá nos stories do Instagram, que está liberado, viu, Gustavo Zupac, só para a gente deixar claro. E olha o que ele postou. Tudo que ele não tinha postado, não estava seguindo o Corinthians ainda, torcedor, mas cadê? Olha aí. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. Memphis Depay, a gente vai pro flight radar. Não é possível. Até isso não, tem. Sabe o que eu acho? Ele tá voando, a torcida... Eu fico pensando, a TI do Flight Radar tendo um pico de audiência. Tipo, o que tá acontecendo? É a torcida do Corinthians. Opa! Altitude de Cruzeiro, gente, vamos! É isso, olha lá. Onde tá o Memphis Depay? 10 mil pés. É isso. Já tem música. Olelê, olalá, entendeu? É isso. O Memphis Depay tá chegando. A informação é que será apresentado quinta, né? Acabou de pintar a informação. Chega de madrugada na quarta-feira. Quinta-feira, dia 12, às 11h30 na Neoquímica Arena, apresentado. A contagem regressiva. É muito raro o Corinthians apresentar um jogador no estádio. Geralmente é no CT. Isso mostra a grandeza da contratação pelo olhar do próprio Corinthians. Tem uma curiosidade, ele certamente vai trazer, ele tem como uma das suas funcionárias, a pessoa que trabalha com ele, uma cozinheira, uma chefe
brasileira. É a Paula Cardoso. Que legal. Ela já trabalhou com outros atletas brasileiros e não brasileiros. E ela acompanha o Memphis Depay. Ela que escreveu Indo para Casa, Não sei, então. ela cozinha, né? Ela faz pratos brasileiros, inclusive, para o Memphis Depay. E ela estava na Espanha, ela foi a Roterdã encontrar a trupe aí. Então, não sei se ela vem junto com a delegação ou se ela virá posteriormente. Mas ele ele não vai poder falar que não se adaptou à gastronomia. Exato, né? exato. Igual o Viola falou quando foi para a Espanha nos Valência. anos 90. Fiquei com saudade da comida holandesa, né? Ele tem uma cozinheira, uma chefe talentosíssima que faz para ele grandes pratos, A certamente. pré-temporada pratos ele já brasileiros. fez. Exatamente. Olha, o Memphis Depay ele chega amanhã de manhãzinha, de madrugada. Claro que alguns torcedores estarão lá no aeroporto para recebê-lo. Tinha mais de 7 mil pessoas acompanhando, inclusive, o Flight Radar. E aí, na quarta-feira à noite, ele deve ir para a Neoquímica Arena. A gente mostra mais uma vez. Lançou mais um pouquinho. Flight Radar. Falta menos. E aí, na quinta-feira, tem a apresentação lá no centro de treinamento. Mas amanhã ele estará lá no Neoquímica na Arena, Arena. né? Oi? Arena, a apresentação, né? Vai ser na Arena, na Neoquímica Arena, né? Mas ele estará à noite, sim, ok. A apresentação na Neoquímica Arena na quinta-feira e ele estará à noite também no jogo acompanhando. Vai ser apresentado, sim, no dia seguinte. Exatamente isso. Bom, recebendo o tamanho do Memphis Depay, aqui no Brasil ele vai ficar ainda maior para os torcedores do Corinthians. Mas é uma cultura de futebol muito diferente. Que ele já teve contato. Como é que você imagina que será a chegada dele, a recepção dele e a adaptação dele por aqui? Esse nível chegam, e a gente tem visto isso no Brasil já há algum tempo. No caso da torcida do Corinthians especificamente, o momento do clube em relação às suas ambições, o que o Corinthians tem feito como time de futebol nos últimos anos, ou não tem feito, seria mais apropriado dizer, aumenta essa vontade de que as coisas deem certo. E o torcedor, o que ele pode fazer? Uma estrela internacional, toma conhecimento que um clube grande do Brasil tem interesse nele, eles muitas vezes, até por uma questão cultural, por hierarquia financeira, eles desconhecem o que é essa grandeza, o que é essa paixão. A hora que o cara começa a conhecer um pouco mais, isso mexe com eles, porque é algo diferente. A paixão pelo futebol ela existe em qualquer canto do mundo, mas em alguns países a parada é diferente. Turquia, Grécia, o Zé Elias conta muito os relatos dos tempos de Grécia, Brasil, Argentina, é diferente da paixão que existe na França, na Espanha, na Alemanha. E a partir do momento em que os clubes brasileiros conseguem aliar a sua grandeza, a sua paixão, o nível de mobilização que eles têm, com um projeto que é financeiramente convincente, atrativo para esse tipo de jogador, o cara, é o tipo de coisa que ele vai ver. Então, por que vir para o Brasil é interessante para um cara como o Memphis Depay? Aparentemente, o grande mercado europeu, nesse momento da carreira, não o absorve como absorvia em outros lugares. E aí, se ele começa a olhar para mercados mais periféricos, ele tem que fazer escolhas. Se ele quer só ganhar dinheiro o máximo possível, ele vai jogar na Arábia. Se ele quer ganhar um bom dinheiro, mas manter um nível competitivo forte, ele começa a olhar para outros lugares. E o Brasil se coloca nesse momento, em diferentes clubes, como um lugar que consegue oferecer contratos vantajosos para esses caras, consegue entregar um nível competitivo melhor do que esses mercados, tipo o mercado árabe, e traz uma relação de paixão que muitos desses caras nunca viu na vida. Então, talvez o que o Memphis Depay vai ver no camarote amanhã, e quando ele puder estar em campo pelo Corinthians, é um nível de engajamento e de paixão que ele nunca viu na vida. E esses caras tendem a ser tocados por isso também. É óbvio que é dinheiro que os move também, é o trabalho deles. Mas acho que esse tipo de relação, essa curiosidade, eles têm. E ele convive muito com brasileiros, tá? Então eles sabem qual é o nível de paixão que se tem aqui. A gente tem aí também, para mostrar como mexe com o Memphis Depay e mexe com o Corinthians. Também toda essa paixão do torcedor. E a gente colocou, falando em engajamento, Zupa, o que o anúncio do Depay trouxe para as redes sociais do Corinthians. Um aumento de 915% de engajamento no Instagram, na segunda-feira, 73 milhões de visualizações, somando todas as postagens em relação ao Depay, 33 milhões de contas alcançadas, 4 milhões e meio de interações. A palavra Corinthians registrou um aumento de 400% em busca no Google, lá na Holanda. E tem todos os detalhes, uma reportagem especial lá no espn.com.br. André Kfouri, ou seja, a gente fala muito do Memphis Depay hoje aqui no Brasil, lá na Holanda, todo mundo querendo saber do Corinthians. Porque essa não é uma transferência que estava no radar, né? Então as pessoas
que acompanham o futebol lá, acompanham a carreira do Depay, do Memphis, perdão, acham normal, normalíssimo, ele jogar na França e jogar na Espanha, vir jogar no Brasil é uma outra coisa. Opa, para onde ele está indo? Que clube vai recebê-lo? Aí as pessoas conhecem o Corinthians se torna... O Gustavo Zupac está muito bem acompanhado, é um prazer a gente estar recebendo aqui o Caio Alves, que trabalha no Data ESPN. Será que os títulos do Data, das telas, é da cabeça? Os títulos saem da cabeça do Caio? Com certeza vem dali também. Tem coisas boas. É um prazer ter você aqui, Caio. Boa noite, tudo bem? Ele está envolvido. Boa noite, É verdade. Boa noite, pessoal. Boa noite, fãs de esporte. Depay a gente sabe que não vai estrear agora, mas a partir dessa análise que a gente está trazendo aqui, dá para ter uma noção de como ele pode encaixar nesse time do Ramon Dias. E acho que muitos corintianos têm a ideia e a expectativa que o Memphis Depay entregue em campo os gols, por exemplo, que o Yuri Alberto e o Pedro Raul não entregam. É claro que a gente sabe que ele pode entregar, mas eu acho importante a gente mostrar, e a gente vai mostrar a partir de agora, que centroavante, ele não é. Mas ele é um atacante que pode, com as suas movimentações, transformar o ataque do Corinthians, né, Caio? Perfeitamente. Ele é um atacante que se sente muito confortável por todo o campo de ataque e a gente vai poder ver, não tem como introduzir o assunto Memphis Depay sem abordar a questão do ataque ao espaço. Então, nessa primeira análise, a gente tem isso muito claro, na época do Barcelona ainda, ele já atacando o espaço, o defensor sendo atraído pelo meio-campista do Barcelona, e aqui nesse frame a gente consegue ver com muita clareza o Barcelona trabalhando a sua posse de forma um pouco mais paciente, e antes da bola chegar no Griezmann, ele espera o defensor ficar de costas para ele já atacar. Então isso é uma questão muito latente no jogo do Memphis, e mais uma vez aqui já pelo Atlético de Madrid, e a questão que a gente falou, ele se sente muito confortável por todo o campo ofensivo, ele não tem problema, e ele não é esse 9, esse pivô de fazer a referência, então justamente ele tendo essa iniciativa de começar a jogada ofensiva do Atlético, ele já observa o que a gente chama de janela, que é o espaço entre os dois zagueiros. Então aqui mais uma vez ele pode observar, já tem um campo de visão, ele observa que é o espaço dele atacar justamente, já que ele é o último homem do Atlético de Madrid. Então ele pensa, eu já observei esse espaço, já tive essa janela, a bola está chegando na área, eu vou atacar o espaço que é aqui que a bola vai chegar. Então ele... Pessoal, é o seguinte, pra mim, essas análises aí, pra mim não serve de nada, mano. Isso aí não serve de nada pra mim. Porque cada jogo é diferente e outra coisa, mano. Isso aí é só pra encher linguiça. Futebol é momense. Futebol é momense. Mas eu quero que você comente. Vocês viram aí? Vocês notaram aí a postura da imprensa hoje? Que já baixaram a bola, já pararam de criticar, já começaram a rasgar elogios, já começaram a confiar no Corinthians? Vocês viram aí? Então, pessoal, é onde eu falo, pô. Isso aqui é Corinthians, pô. De primeira, eles começam a criticar, começam a botar desculpas, começam a tentar rebaixar as contratações do Corinthians, pô. Menosprezar, fazer chacota. Depois, eles começam, e vai pagar como? Vai pagar como? Aí quando chega, parceiro, quando chega que a realidade bate na porta, eles, baixa a bola e falam, nunca duvide do Corinthians. Vocês viram aí, pô. O Corinthians parou toda a imprensa internacional. Amanhã tem um vídeo, pô. Amanhã tem um vídeo. Ativa o sininho aí. Amanhã, no primeiro horário, tô terminando o vídeo aqui, dá um trabalhozinho. Amanhã, no primeiro horário, eu vou trazer o vídeo aqui pra você da imprensa internacional falando do Memphis Depay no Corinthians. E outra coisa, ele chega às 5 horas da manhã. Na quinta-feira. Já tava achando que hoje era dia de jogo. Eita, é emoção. Fiel, representa com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho e vai, Corinthians.